contrata o filho do amigo do vizinho para desenvolver suas campanhas publicitárias? Xiii! Então tá na hora de você parar e se perguntar: ó céus, o que é preciso para ter melhores resultados? Você precisa de uma agência completa, com estratégias de comunicação em 360 graus. Lorde Publicidade, completa para você. Desde 2014 que o PIB brasileiro vem apresentando índices negativos com poucas variações positivas. Em meio à crise política e econômica que o país enfrentou, fatores como o aumento dos impostos e da inflação, de algum modo, afetaram todos os setores da economia e, consequentemente, a saúde de pequenas e grandes empresas. Em períodos em que a economia do país vai mal, é comum que muitas empresas deixem de existir. Por outro lado, o que poucas notam é que a crise também pode representar o surgimento de oportunidades de negócios. E para isso acontecer, é necessário que as organizações e gestores busquem soluções criativas de gestão, de uma linha de produtos existentes ou a participação em um novo mercado. Mas como ter melhores resultados neste cenário de incertezas? E para comentar sobre as vantagens de consultoria em tempos de crise econômica, que o consultor Márcio Faria está conosco hoje. Márcio é especialista em gestão estratégica, em gestão de marketing, professor de MBAs com atuação de mais de 26 anos em empresas nos mais diversos segmentos. Olá, Márcio, que prazer ter você conosco aqui hoje novamente. Olá, Tânia, o prazer é todo meu. Muito obrigado mesmo pelo convite. E olha, esse nosso assunto foi sugerido pelos nossos telespectadores justamente porque, embora nós estejamos num momento de leve crescimento, ainda é uma grande preocupação dos empresários goianos e também dos goianienses o que fazer nesses momentos de crise. Eu imagino que você, como consultor, também tenha sempre essa demanda quando está atuando, não é mesmo? Com certeza, Tânia. Hoje, quando você chega nas empresas e tudo mais, as pessoas estão, alguns em pânico, outros temerosos, mas enfim, todo mundo com a sua dor. E o que é possível perceber é que assim, o empresário, as variáveis hoje são, além das incontroláveis e tudo mais, são as mais diversas. Então ele tem a variável governamental, que a gente está aí todo mundo esperando a reforma da Previdência, a reforma tributária, depois o que o consumidor quer, em que momento que ele quer, né? Então, diante de todas essas variáveis, ele se sente assim inseguro. E uma das formas de dar essa segurança para ele é através de um processo de consultoria. Por quê? Porque, primeiramente, ele precisa se conhecer, saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua organização. E muitas vezes, quando você chega num processo de consultoria, você percebe claramente que ele não sabe todos os seus pontos fracos. Às vezes a gente percebe que nem esse cenário interno, ele é de total conhecimento do empresário, né? Com certeza. Às vezes ele fala assim, meu problema é aumentar vendas. E quando você faz o diagnóstico, o problema dele está em custos. Então ele não precisa vender mais, ele precisa melhorar a sua performance. Até porque para vender mais ele vai precisar de mais injeção de capital e mais uma série de coisas. Então o desconhecimento ainda é muito grande. O que nós temos notado é que esse cenário de incertezas deixa empresários, aí independente de qualquer porte, com muitas expectativas, não só com relação ao que acontece na economia, ao que acontece na política, mas principalmente ligado a como lidar com a gestão de pessoas também, né? Porque os encargos de folha de pagamento são altos, acrescido de outros impostos, mas assim, como lidar com essas outras pessoas, como lidar com a equipe e como investir e desenvolver, isso acaba também sendo um peso para os empresários. Perfeito, Tânia. E é preciso que ele se fortaleça, né? Se ele ficar só olhando para o retrovisor ou olhando para o lado, ele não vai fazer nada. Então é importante que ele vou fazer a lição de casa. Então, fortalecer a minha equipe, seja a melhor equipe, vou fortalecer os meus processos, vou fortalecer a minha estrutura da empresa. Então, ele precisa fazer a lição de casa. Então, se ele ficar só olhando para o lado e esperar tudo que vai acontecer, ele não vai fazer. É importante ele ter um apoio, é importante ele ter algo que estruture o negócio dele.
Correto. Esse olhar de fora que uma consultoria pode trazer, ela é muito importante. Eu tenho um exemplo de uma consultoria que eu fiz há algum tempo em uma grande empresa, uma empresa com quase 3.000 empregados, em que, num simples olhar de um processo do departamento de pessoal, nós observamos que uma colaboradora levava 3 dias para consolidar todos os benefícios que eram dados aos colaboradores de todas as empresas do país constante desse grupo. Então, com uma simples conversa com o pessoal de TI, foi possível que eles consolidassem esses dados, né, em meio virtual e que essas informações relativas a benefícios fossem disponibilizadas em apenas um dia. Então, como é que você vê quando você chega numa empresa com esse olhar de fora, com alguém que não está, digamos, viciado ainda naqueles processos? É o que a gente costuma falar sobre a visão míope do negócio, né? Fica tão viciado que acaba passando despercebido. Ou às vezes ele pega e fala assim, isso foi tentado no passado. Há quanto tempo? 8 anos. A realidade pode ser adaptada, pode ser aplicada, pode ser feito de outra forma. Quando você faz um processo de consultoria, o empresário às vezes não sabe todas as informações que chegam até ele. Muitas vezes, o corpo diretivo entrega as informações que ele pede. E você precisa de muito mais do que simplesmente as informações que estão chegando lá. Então, é importante você olhar, não ter a visão míope, conseguir fazer com que as informações reais sejam levantadas para entregar para o empresário. Então, assim, são alguns pontos que quebram esse paradigma de tipo assim, não, tá tudo bem aqui na minha empresa. Não, deixa alguém de fora ver se tá tudo bem na sua empresa. E Márcio, muitas pessoas, né, quando nós chegamos para fazer uma consultoria, muitas pessoas perguntam que tipo de consultoria existe? Você tem como personalizar para a minha empresa, para o meu negócio, ou é sempre um pacote fechado? Não, com certeza tem como personalizar. E eu até indico que personalize porque é como se fosse um paciente, né? Até eu brinco que assim, no ramo da administração se fala muito que consultoria é como se fosse uma consulta ao médico. Você tem os mais diversos médicos, as mais diversas especialidades. Então, assim, é muito importante você entender o problema específico daquele paciente, vamos dizer assim, e tratar da melhor forma. Nós temos consultorias específicas para a área de vendas, específicas para a área de marketing, para departamento pessoal e recrutamento e seleção. Então, assim, de criação de processos, né? Hoje que é uma das pessoas deixam muito de lado e é extremamente importante a criação de processo. Então, é muito importante você entender a dor e dar a pílula certa para o paciente. Márcio, esse assunto ele rende mais um pouquinho, nós precisamos voltar a falar sobre ele. Não saia daí, é um minuto só, já já nós voltamos com o segundo bloco. Oferecemos soluções completas para condomínios com um sistema que integra segurança, acesso, manutenção e comunicação. Porque a gente acredita que usando a tecnologia podemos simplificar a nossa vida. Foi estando atenta a essa realidade que a SmartCom nasceu. Tudo isso na palma da sua mão ou na tela de seu computador. É hora de deixar a tecnologia simplificar a sua vida. Estamos de volta com o quadro Falando com Especialista. Hoje nós estamos recebendo o consultor Márcio Faria. No bloco anterior, nós falamos sobre processo. Márcio, nós temos observado que essa gestão por processos, que já há vários anos vem sendo implementada nas empresas, ela faz toda a diferença, visto que uma atividade, um processo, ele perpassa por todos os setores das empresas, né? Como é que você vê essa gestão por processos e essa importância quando um consultor chega e aponta, por exemplo, um gap num processo, um retorno, um retrabalho? Como é que isso é enxergado pelos empresários? Bom, Tânia, existem duas vertentes, vamos dizer assim, né? Empresas que têm o processo desenhado e não utilizam de forma alguma, e as empresas que não têm desenhado e de alguma forma está na cabeça de alguém, né? O que é um problema muito sério. É muito natural quando você fala assim, a primeira coisa que você precisa fazer é desenhar um processo, às vezes o empresário olha para o lado, ele quer que você fale em números, ele quer que fale em vendas, ele quer que fale em redução de custo, ele não entende exatamente o que o processo em si vai fazer. Então hoje quando eu entro dentro de uma empresa e falo, olha, vamos fazer análise sobre o seu negócio. Vou dar um exemplo melhor para ficar melhor.
Uma vez eu fui fazer um diagnóstico num hospital em que eles precisavam melhorar as vendas. Eles falavam assim, vendas no sentido de, tipo assim, ter mais exames, melhorar a sua capacidade. Eu fui olhar o processo dele, em dado momento, ele parava de trabalhar pelo sistema e trabalhava em planilhas. Nesse meio tempo, ele perdia em torno de 17% do negócio dele. 17% no faturamento de um hospital é muita coisa. É significativo. Significativo. Eu falei, olha, antes de mais nada, você tem que pensar que a hora que você sai do seu sistema e deixa de utilizar ele e vai para uma planilha eletrônica, você corre um risco muito alto, você foge do controle. Então, mais importante do que pensar em melhorar a capacidade e tudo mais, é tratar isso aqui. Aí ele conseguiu entender, conseguiu valorizar a construção de um processo. Mas antes disso, ele entendia que não era válido. Você deu um exemplo assim clássico, né? Porque às vezes, quando a gente olha para processos, a gente olha para a tecnologia, a gente olha para pessoas, a gente olha para todos os recursos que estão inseridos quando aquele processo precisa ser realizado, né? Sim. E principalmente o que o cliente daquele processo precisa receber. Quais são os requisitos que o cliente precisa receber. E eu incluo aí também, eu gostaria que você falasse sobre isso, dos indicadores, porque também não é muito comum que as pessoas trabalhem com indicadores, né? É interessante que assim, você pega empresas em que você tem, não é um banco de dados, é um bando de dados. Simplesmente gera lá, mas fala assim, alguém analisa? Não, por que você faz isso? Aí eu faço e disparo para alguém. Não é assim. Aqueles números têm uma relevância, ele tem um significado. Então, quando você começa a analisar seus indicadores, você sabe exatamente como é que está o painel. É o seu mapa de bordo. Então, eu estou aqui no avião, eu preciso saber para onde eu vou, de que forma que eu quero chegar, em que horas que eu quero chegar. Então, aí você começa a ter isso. Se você só criar, é um bando de dados. Até interessante, pegando mais um gancho sobre o processo, eu fui prestar consultoria para uma empresa em que o empresário falou assim, eu estou muito bem de finanças, né? Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Quando eu olhei, o número dele, para ele ter o ponto de equilíbrio, que é quando, para o consumidor, para o telespectador entender, que é quando a receita e as despesas se equilibram, ele precisava faturar mais 50 mil. O que acontecia? No descasamento de imposto, que ele não acompanhava por processo, ele achava que ele tinha um faturamento. Ele esquecia que ele tinha aquilo para pagar. Eu falei assim, para criar o seu ponto de equilíbrio, precisa aumentar em 50 mil reais. Então, novamente... Faltavam dados para uma tomada de decisão consistente, né? Sem dúvida. E realmente um fato rotineiro nas empresas, talvez seria, né, aliado ao trabalho com processo, essa gestão por processos, aliar também bons indicadores. Com certeza. Márcio, eu queria que você me respondesse uma pergunta simples. Sim. Eu não sei se a resposta é simples. Consultoria é investimento? Olha, Tânia, consultoria é investimento, porque as pessoas falam assim, é custo? Não, de forma nenhuma, é investimento. Agora, o que é importante o empresário entender é como mensurar o resultado. Porque tem alguns que vai ser tangíveis, que de cara ele vai perceber que melhorou vendas, melhorou custos, processos financeiros. Agora, outros não. Eles serão feitos a médio e longo prazo. Então, de qualquer forma, uma consultoria, voltando à história do médico que a gente falou, para quem assistiu no primeiro bloco, né? De ir lá se consultar. Quando eu vou lá, estou com uma dor, o médico vai me falar em que momento tomar o remédio, de que forma tomar o remédio, ele vai me acompanhar para que eu não passe mais por aquilo. Quanto mais tempo eu demoro, se eu quebro um braço e não engesso ele direito, depois eu vou ter que quebrar ele novamente para colocar no lugar. Pode doer muito mais. Então, o processo de consultoria, ele é extremamente importante e ele é um investimento. Seja ele em treinamento, seja ele na área de marketing, enfim, em todas as áreas da empresa. Ele é, sim, um investimento. E voltando aqui para o nosso tema de hoje, né, que é consultoria em tempos de crise, justamente é o momento ideal de se ter esse olhar não viciado para o cenário interno da empresa, né? Com certeza. A melhor hora de você contratar uma consultoria é na crise. Porque você tem que adequar tudo, né? Você tem que olhar para o cenário e falar assim, não dá para viver da mesma forma. Então eu preciso de um olhar diferente, de um aconselhamento diferente, né? Eu preciso de novas métricas e tudo mais. Então a crise é sem dúvida o melhor horário para você, a melhor hora, a melhor forma de você estar contratando um consultor. Márcio, eu agradeço muito a sua participação. Toda vez que você vem é um prazer e a gente sempre recebe um feedback muito interessante, né? Com as suas orientações dos nossos telespectadores. Eu deixo aqui para você um convite para retornar e para as suas considerações. Tânia, primeiramente, muito obrigado. É um prazer estar aqui. O Grupo DS é um grupo muito forte
é realmente uma referência, principalmente em consultoria. É muito importante o empresário entender isso. A gente trabalha no mercado, não pegue qualquer pessoa para poder fazer as consultorias da sua empresa. Esse é um ponto interessante. Procure o melhor médico, lembra que a gente está brincando que a consultoria é paralela ao médico? Procure o melhor médico, procure aquele que realmente se especialize, que busque inovação. Essa é a minha consideração. Procure, é importante consultoria, mas é importante demais você procurar uma empresa séria, idônea e que inove o seu negócio. Eu agradeço a sua participação e eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: uma marca é o que o negócio faz, mas a reputação é o que as pessoas lembram. Até a próxima!